Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Fico muito feliz pelo seu retorno, fico muito feliz pela sua inscrição, fico muito feliz pela sua curtida, de coração mesmo. Agora, se você é novo, chegou aqui agora, ainda não faz parte do canal, ainda não se inscreveu, já se inscreve, já compartilha, já curte. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ó. Espalha para mais pessoas, beleza? Hoje eu quero compartilhar algo com você que mudou a minha vida. E quando eu falo mudou mesmo. E o que será isso? O que será que mudou minha vida? É uma palavra simples, mas um gesto muito grande, que é praticar a gratidão. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Então fica aí que estamos começando mais um. E é isso aí, retornamos. E eu quero começar, antes de falar, vai ser um vídeo pequeno, vai ser algo que eu quero falar de forma muito breve, mas também falar de um testemunho, né? Também de falar como praticar essa gratidão tem sido algo maravilhoso com o relacionamento com Deus, né? Eu quero ler um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, que diz assim: estejam sempre alegres, ore sem cessar, em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas olha que entusiasmo nessa escrita, né? Quanta felicidade nessa escrita. E assim deve ser nosso coração para com Jesus. Reconhecer que fomos salvos mediante a cruz dele, já somos salvos, e da adoração devida a ele, sermos gratos a ele pelo aquilo que ele já fez na cruz, por ele já ter nos resgatado, para que a gente possa agora sim ter um relacionamento com Deus. Então assim, mediante esse feito, a gente deve, como o texto mesmo fala, dar graças a Jesus, dar graças em ser alegre, porque nós já fomos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Só por isso a gente já deve ser assim muito grato a Jesus e a nossa vida, para a gente já ter sido resgatado, para a gente já ter sido salvo, porque nós éramos inimigos de Deus e hoje somos amigos, hoje podemos chegar ao nosso Pai como um filho a qual ele tanto nos ama. Então assim, só mediante a isso a gente já tem que ser grato, como o texto mesmo fala, né? Orar sem cessar, né? Em tudo dá graça, porque Jesus já fez tudo por nós. E como eu falei lá no início do vídeo, como ser grato mudou completamente minha vida, de ter essa visão sobre a gratidão, em tudo da graça. E quando a gente começa a ser grato, a gente começa a enxergar as coisas de forma diferente. A gente começa a enxergar as coisas boas que acontecem em nossa vida, e até as coisas ruins a gente consegue enxergar que existe um amor, um propósito de Deus para essas coisas, né? Que às vezes a gente enxerga como algo ruim, mas nem sempre é algo ruim. A gente aparentemente parece ser ruim, mas esse algo que a gente acha que é ruim está nos preparando para receber algo muito maior. E talvez a gente mudar a nossa lente, começar a ser grato até naquilo que está sendo ruim, a gente começa a ver o amor de Deus e o amor de Deus em toda a nossa vida. Então assim, no início, quando meu filho nasceu, cara, assim, foi muitos problemas, sabe, Beth? Meu filho nasceu e já foi meio complicado assim, não. Foi uma gravidez de risco, né? Ele nasceu muita alergia, né? Então assim, foi momentos que a gente passou com muita dificuldade, né? De meu filho assim, a gente não ter o que dar para ele comer, porque tudo ele era alérgico, tudo ele botava para fora, e eu ficava desesperado sem saber o que dar para ele. Era muito gasto que a gente tinha que ter com ele, porque tudo dele tinha que ser importado, e era muito problema no início do nosso filho nasceu, sabe assim, sem saber o que fazer, né? Pais de primeira viagem, e pegando o filho assim que demandava uma atenção muito maior sobre a alergia, sobre o cuidado, e cara, se desgastou muito da gente. E a gente, tudo isso era um problema, mas parei um pouco e comecei a refletir e a pensar. Isso demorou um pouquinho, tá? Não foi de imediato, não. E eu parei um pouco assim, isso depois de assim, mais ou menos um ano. Eu fui parar para refletir sobre todo esse problema que estava tendo com meu filho, todo esse dilema, cara, e eu pude ver a mão de Deus no cuidado em tudo, velho. Tudo. Foram tantas coisas, tantos problemas, mas não nos faltou nada. Porque se fosse por nós mesmos, se fosse pela minha força, pela minha renda, eu não conseguiria sustentar meu filho. Eu não ia conseguir dar o cuidado dele. Foi muito gasto. Eu costumo dizer que
meu filho veio de uma cegonha assim, que era pra família de brincando, né? Família de milionário, e a cegonha pobre bateu na gente e ele caiu lá em casa, brincando, né? Era muito gasto inicialmente, né? Era muito gasto, ele só podia usar produtos importados. Cara, e eu comecei a ver, depois de muito tempo, quando eu comecei a praticar gratidão, e comecei a olhar para trás a mão de Deus e o cuidado dele com tudo, que não nos faltou nada. Não nos faltou nada. Nosso filho era suprido com tudo o que ele precisava. Deus direcionou a gente às pessoas certas, no caminho certo, e Deus cuidou de tudo. Então eu comecei a observar e naquele momento ruim, ao qual eu estava achando, tinha um cuidado de Deus de tudo, onde não estava nada ruim, estava tudo sob o controle dele. O que precisava mudar era a minha ótica sobre a situação. Então existia um cuidado de Deus. Então mudar essa visão, perceber isso no passado, foi importante para eu projetar para o futuro e o presente também na caminhada com Cristo, né? De enxergar tudo e dar graça a tudo, independente da situação. Tudo é para a honra e glória do nome dele. Tudo é um pacote para a glória do nome dele, seja coisas boas, ruins, talvez as coisas ruins sejam para travar um pouco a gente, para poder depois a gente avançar mais um pouco. Como a gente tem uma visão limitada, né, talvez a gente não esteja enxergando, mas Deus já está vendo o pacote como um todo. Então praticar a gratidão foi muito importante para poder enxergar com mais detalhe as coisas que estão acontecendo. Eu pude perceber até também com relação à minha deficiência. Eu tenho uma deficiência na perna também, né? E depois eu pude perceber o cuidado de Deus. E simplesmente eu ter essa deficiência, porque se eu não tivesse essa deficiência, eu vou te dizer o porquê. Um dia eu estava orando ao Senhor e minha oração era assim: Senhor, fere meu coração. Me fere de uma forma que eu dependesse mais de ti. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: você já está ferido. A sua deficiência já é uma ferida que gera dependência de mim. Claro que a deficiência, o nosso corpo hoje, é consequência do pecado. Mas essa deficiência me leva a entender, quando o Espírito Santo me comunicou no meu coração, se eu não tivesse ela, no tempo que eu me desviei do Senhor, eu poderia entrar no caminho sem volta. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Se eu não tivesse essa ferida, talvez eu ia percorrer caminhos a qual eu não teria mais volta, mediante muita vida que eu levava. A deficiência, de certa forma, me limitou e, de certa forma, me guardou a não ir tão longe. Cara, e eu comecei a ser muito grato a Deus por isso. Porque não importa aquilo que eu tenho no meu corpo, minha deficiência, seja o que for, mas eu quero glorificar o Senhor. E querendo ou não, minha deficiência glorifica ao Senhor. Porque eu glorifico ao Senhor do jeito que eu estou e sou grato a Ele por aquilo que Ele já fez na minha vida. Porque isso aqui é passageiro, mas a eternidade com Ele é eterno, sendo redundante aqui. Então eu sou muito grato na minha vida pelas coisas que eu tenho passado, pelas coisas que eu tenho vivenciado, e prestar atenção nisso muda tudo. Prestar atenção. Ser grato, na verdade, você começa a ser grato, você começa a ter uma visão diferenciada, cara. Você começa a ver o propósito do amor de Deus em tudo, velho. Então é isso que eu queria comentar com você. Seja grato, seja mais grato em tudo, dê graças, sabe? Tudo dê graças. Se você tem uma vida entregue ao Senhor, dê graças. Se você conhece a palavra dele, se você tem intimidade com o Espírito Santo, dê graça, e você vai começar a mudar a sua ótica, porque reclamar demais, cara, é pecado isso, sabe? É a nossa natureza caída, a gente tem que dar graças à pessoa de Jesus Cristo, a gente entender o que foi feito na cruz já é o suficiente para a gente dar graça. A gente pode estar comendo uma vida de miséria, mas se a gente reconhece como Senhor, a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, cara, a gente já tem tudo, porque o que é viver alguns anos de desgraça aqui mediante a eternidade de bênçãos que vão ter ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então comece a praticar gratidão, seja grato ao Senhor por aquilo que você tem, seja grato por onde você chegou, seja grato ao Senhor aquilo que Ele já lhe deu, seja grato nas situações que você for passar, seja ela qual for, ou agora você esteja passando, ou aquilo que você venha passar. Lembre disso, seja grato. Em tudo dê graças ao Senhor. E eu quero te convidar para esse lugar de gratidão por tudo que Ele já fez. Então seja grato. Ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu tenho aprendido isso, aprendido a não reclamar, aprendido a ser grato ao Senhor. E em minha ótica, em minha visão, eu pude perceber mais Deus no ordinário da vida, o cuidado de Deus e tanta coisa. Depois que comecei a praticar gratidão, sabe? Em detalhes que te reclamar, a gente não consegue enxergar o cuidado de Deus pra gente.
A gente reclama tanto, acostumado a reclamar tanto, que a gente não vê um livramento, um cuidado, a gente só vê a desgraça. Não, mas quando a gente pratica a gratidão, a gente começa a ver as coisas de forma diferente. E é por isso que eu quero te convidar para esse lugar. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu a oportunidade de você acordar, de você levantar, de você ter o que comer, né? De você ter quem abraçar? Eu estou muito grato ao Senhor por estar nesse lugar tão lindo. Não sei se você está vendo aí, mas eu estou num lugar tão lindo aqui, em verde aqui fora, né? O anoitecer é tão bonito. A cachoeira, não tem uma cachoeira, não, tem uma fontezinha aqui. Não sei se você está conseguindo ouvir daí. Tem uma fontezinha aqui, linda, maravilhosa. Agradecer a Deus por respirar, agradecer por ter acordado hoje. Agradecer a Deus que depois desse vídeo aqui eu vou dormir, né? E poder ter uma cama para deitar. Seja grato. Você vai perceber Deus no ordinário da sua vida. Beleza? Fica com Deus e até a próxima. Fui!